Boa noite, irmãos. Boa noite àqueles que estão também nos assistindo pelo Facebook e os que vão nos assistir mais tarde, em outras ocasiões. Estamos aqui, mais uma vez, reunidos para estudar o Evangelho. Hoje nós estaremos finalizando o capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos. E coube para nós os itens 19 e 20, onde é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo. Essa pergunta foi feita para o Espírito São Luís. São Luís, ele foi filho de um rei da França. Quando ele tinha 10 anos, o pai faleceu. E aí ele foi coroado rei e a mãe dele assumiu o reinado até ele completar 23 anos e se casar. E daí ele assumiu como rei e foi o rei mais bondoso para o povo, mais justo que a França teve. Então, mais tarde, ele foi coroado pela Igreja Católica como um santo. E nós temos várias contribuições que ele deu ao Allan Kardec, como espírito, respondendo questões, entre elas essa parte aí sobre repreender os outros. Aí ele respondeu assim: certamente que não é essa a conclusão a tirar-se. Portanto, cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Então, na verdade, ninguém é melhor do que ninguém para poder repreender os outros. O próprio Jesus disse, né? Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas aqueles que estão sob a nossa tutela, nossos filhos ou nossos empregados, quando errarem, a gente tem o dever de corrigir para que eles não persistam no erro. Mas a maneira de corrigir tem que ser com amor, tem que ser em particular. Se é o pai que vai repreender o filho, a mãe não deve estar perto, nem o irmão, nem ninguém mais. É uma conversa do pai com o filho, ou da mãe com o filho. E antes de dizer, tu errou, tem que vir uma pergunta. Por que tu agiu dessa maneira? Antes de condenar, saber os motivos que levaram a pessoa, ou o seu empregado, ou o seu filho, a tomar tal atitude. Por que em particular? Para não expor a pessoa, para não ridicularizar. Todos nós temos um orgulho, nós somos orgulhosos. Isso é um defeito, mas nós ainda estamos aqui nessa terra com este grandioso defeito que nos atrapalha bastante. Então, se eu expor a pessoa no meio de outras pessoas, ela vai se fechar e eu não vou conseguir resolver nada com ela. Muito pelo contrário, vai ficar mais difícil a situação. Então tem que ser com muito jeito, com muito carinho, escolhendo as palavras, mas a gente tem que tomar uma atitude. Vou pegar um exemplo bem simplesinho. Tem um filho pequeno vai para a escola, vem da escola e eu olho no material dele e vejo que tem lápis ou borracha ou caneta, alguma coisa que não é dele.
Então, tem que dizer, meu filho, o que é esse material? O que você está fazendo aqui? Ele não sei que desculpa vai me dar, mas aí eu vou ter que conversar com ele. Olha, isso aqui não é teu, nós vamos ter que devolver. Eu vou te acompanhar na escola e tu vais falar com a professora. Eu levei este material para casa por engano, professora, não é meu. Entrega para a professora e ela que acha o dono. Se a mãe não fizer isso, ou o pai não fizer isso, ou chamar atenção, daqui uns dias essa criança leva outra coisa, vai passear na casa de um coleguinha, pega algo de valor e leva para casa. Então, se a gente não cortar o mal pela raiz, uma coisinha que era banal pode se tornar algo sério. Por isso que diz que a gente tem o dever de corrigir aqueles que estão sob a nossa tutela, sob a nossa responsabilidade. Diz assim também, não está na lei do amor denegrir a imagem de qualquer pessoa. Esta lei pede misericórdia, perdão e oportunidade. Então, no momento que a mãe leva o filho à escola para devolver o material, ela está dando uma oportunidade para ele melhorar. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. Quando é que é uma maldade? Quando eu faço a repreensão na frente dos outros. Aí não é um ato de bondade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Então, quando a gente corrige, é um dever que a caridade manda. Ao demais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio. Então, fazer primeiro para a gente a pergunta. Como eu iria agir nesta situação? O que eu faria na mesma situação? Será que eu não cometeria o mesmo erro? Procurando saber se não a terá merecido. Se olharmos para nós primeiro, ficaremos inibidos de falar da vida alheia. Então, antes de criticar alguém, nós temos que pensar qual seria a nossa atitude numa situação igual a essa. Olha que isso foi em 1860 que São Luís respondeu essa pergunta, né? Faz um bom tempo. Na questão número 20 foi outra pergunta. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito possa resultar para eles, uma vez que não sejam divulgadas? Aí vem a resposta. Tudo depende da intenção. Qual é a intenção em divulgar? Meus olhos precisam olhar com bom coração. Quando eu decido contar para alguém, ou chamar a atenção de alguém, eu tenho que primeiro pensar qual é a minha intenção em divulgar o mal do outro. Vou falar só por falar? Vou falar para rebaixar o outro? De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Então, não quer dizer que a gente deva botar uma venda e não enxergar o mal. A gente tem que enxergar o mal. Se ele existe, a gente tem que ter essa consciência que aquilo ali está errado. Agora, a decisão do que fazer com isso é que é uma grande responsabilidade nossa. Fora mesmo inconveniente ver em toda parte só o bem. Claro que a gente só enxergar o bem, não enxergar o mal, a gente está tapando o sol com a peneira, né? Não convém.
Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. Se a gente só visse o bem, não apontasse o mal, a gente estaria atrapalhando o progresso, tanto nosso quanto do outro. O mal tem que vir à tona para que possa ser corrigido e para que não aumente. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o, sem necessidade na opinião geral. Igualmente repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. É que tem gente, às vezes, que revela o mal do outro para pisar, para denegrir a imagem, ou para dizer assim, olha como eu sou bonzinho, eu não faço isso, né? Fulano faz tal coisa. Dá-se inteiramente o contrário quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar o que reprova nos outros. Às vezes tem gente que faz questão de não falar o erro do outro, porque também ele faz aquele erro. Então não quer que seja notado. Essa observação, em suma, não é proveitosa ao moralista. Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? Também, às vezes, o reparar o mal deve servir para a gente não cometer o mesmo mal. No momento que eu observar o mal do outro, eu fazer uma reflexão para que eu não venha cometer a mesma coisa, não venha ter as mesmas atitudes. E a última pergunta que ele fez para São Luís seria assim: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem, que conte para outras pessoas? É muito delicada esta questão, e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá em divulgá-la. Então, no momento que o cara comete um erro, mas ele prejudica só ele, então eu não tenho que contar para ninguém. O máximo que eu posso fazer é tentar conversar com ele, tentar mostrar que ele está errado, mas não sair contando para outras pessoas. Se, porém, pode acarretar prejuízos a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Então, se aquele erro prejudicar uma ou mais pessoas, então esse erro vai ter que ser divulgado. Vamos ter que contar para as pessoas que estão sendo atingidas, para que elas abram o olho, né? Fiquem espertas. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. E aí, então, nós temos que ter um sinalzinho de alerta quando alguém vem nos contar alguma coisa. Sócrates diz que a gente deve usar 3 peneiras. A primeira peneira: é verdade? O que tu queres me contar ou está me contando? Tu tem certeza que aconteceu? Ou é uma simples fofoca? Porque vocês sabem que quando eu conto uma coisa para a Joana conta para outra, a outra conta para outra, e essa história vai aumentando, cada um vai fantasiando um pouco. Então,
Se tu quer me contar uma coisa, que foi outro que te contou, tu não tem certeza que seja verdade. Então, se eu não vi, eu não deveria contar. Porque passando pela primeira peneira, já esbarraria nisso. Eu não tenho certeza que é verdade, então não devo contar. A segunda peneira é da bondade. Se fosse eu a errar, eu gostaria que todo mundo ficasse sabendo do meu erro? Então, antes de expor uma pessoa, eu tenho que me colocar no lugar dela. E a terceira peneira, a necessidade é o nome da peneira. É necessário divulgar essa história? É útil que as pessoas fiquem sabendo? Vai ajudar alguém? E aí? Pessoas inteligentes falam de ideias. Pessoas inteligentes não precisam falar da vida alheia. Não precisam fazer fofoca. Não precisam se divertir da desgraça dos outros. Então, todo este capítulo 10, que nós, há mais de um mês, nós estamos estudando aqui na casa, ele deve servir como base, principalmente dentro da nossa casa. A nossa família, a família que nós constituímos, não foi por acaso, foi Deus que organizou para que nós tenhamos ali a oportunidade de nós crescermos. Quando somos apenas namorados, a gente não passa o dia inteiro junto. E quando se encontra, vai todo arrumadinho, enfeitadinho, os dois, né? Só querem beijinhos, abraços, palavras carinhosas, coisas boas. Mas no momento que se começa a morar junto, no mesmo teto, aí a gente se revela como a gente realmente é. E nós somos muito imperfeitos. Então, se a gente casa pensando que vai ter uma grande felicidade, não é assim. Essa felicidade tem que ser conquistada no dia a dia. E aí nós temos que usar muito o que está escrito aqui. O que a gente estudou neste capítulo. Os dois, tanto casal, os dois têm a sua maneira de ser. E aquela história diz assim, que goste de mim do jeito que eu sou, se não gostar, paciência, isso não vai dar felicidade para ninguém. Tem que haver muita compreensão, muito perdão, muita paciência, principalmente na escolha das palavras que se usa. E uma coisa muito importante, ouvido, saber escutar, deixar o outro falar. Quando um fala, o outro escuta. Deixar ir até o fim a exposição de sua ideia. Porque senão não tem resultado se os dois falarem ao mesmo tempo. E assim vale também na relação pais e filhos. Quantas vezes a gente não deixa o filho dizer o que está pensando, quais são as suas necessidades? A gente quer impor a nossa ideia, o nosso pensamento. Então, vamos olhar com mais afeto, com mais carinho, ser mais compreensivo, usar aquela compreensão que nós temos com os outros na rua, dentro de casa.
aquelas palavras de amor, de carinho que se usava durante o namoro, não sejam esquecidas. Aqueles gestos de levar uma flor, de levar um bombom, de sair para jantar fora, ou de dar um passeio. Essas coisas vão com o tempo se perdendo e faz muita falta. E aí, de repente, as pessoas acham que a solução é se separar e ir conversar tudo de novo com outra pessoa. Mas vai voltar a ter lá os mesmos erros, as mesmas coisas. A gente acha que vai ser um filme diferente? Não, o filme vai ser o mesmo. Porque nós não aprendemos a resolver as coisas dentro da nossa casa quando tivemos oportunidade. E aí a gente acha que a história sempre se repete. Eu sou de azar, tudo se repete comigo. Se repete porque eu não aprendi a lidar. Eu não aprendi como resolver os problemas. E a palavra paciência é a principal. O perdão é aquele sentimento muito forte dentro da gente, quando a gente é capaz de compreender o outro, de aceitar que ele seja diferente, sem guardar rancor, sem mágoa. Eu posso não concordar com a maneira do outro, assim como ele também não vai concordar com muita coisa que eu faço. Mas a dose de compreensão, isso é um remédio que tem que ser tomado aos poucos. Um exercício de tomar esse remédio, de compreender cada dia um pouco, as coisas vão se acomodando, vão se resolvendo. Agora, se eu quiser resolver tudo a ponta de faca sempre, eu não vou cumprir aquele plano que Deus tinha para mim dentro da minha família. Então, vamos aprender a sermos misericordiosos, como pede neste capítulo 10. É o meu carinho, o meu amor a todos vocês. Quando a gente pesquisa, estuda, isso aqui tem tanto valor para nós, chega tão profundo e a gente se vê quantas vezes ao dia a gente está numa situação dessas, de querer sair criticando os outros. E a gente, estudando aqui, a gente vai caindo a ficha. Como somos pequeninos e como temos que avançar. E cada avanço que a gente consegue é como se subisse um degrau na evolução. Mas esse degrau, este é bem complicado. Parece que se fosse uma criança dizer, mas é tão fácil, é tão simples, é só não falar mal de ninguém. Só que nós vemos de um tempo, de uma geração, ou de muitas gerações, que achava que o natural era uns falarem dos outros, uns apontarem os outros, em vez de apontar o nosso defeito, apontar o dedo para o outro. E aí? Para nós trabalharmos isso dentro de nós, nós temos que estudar muito, muito o Evangelho, para a gente se melhorar. Agora, então, eu convido a todos para fecharem os olhos, para nós recebermos o passe.
Deus Todo-Poderoso, estenda suas mãos sobre cada um de nós, espalhando a sua luz, e que esta luz aqueça nossos corações, acalme a nossa mente, nos dê lucidez, nos dê clareza e nos dê sabedoria para corrigirmos primeiro os nossos erros, para não apontarmos nem denegrirmos a imagem dos outros. Que sejamos bons, que sejamos misericordiosos e que aprendamos a viver em paz, tanto no nosso lar, quanto com todas as pessoas que nós convivemos. Que assim seja. Que assim seja. Amigos, da nossa casa, uma vez por mês, atende 20 famílias carentes, onde a gente distribui uma pequena bolsa de alimentos. E então a gente pede que quem possa colaborar conosco, não precisa ser grande quantidade, é 1 quilo de farinha, ou 1 quilo de arroz, ou 1 quilo de feijão, um pacotinho de sal, um pacotinho de massa, ou uma caixinha de leite. Qualquer alimento nos ajuda, porque a gente faz promoções para conseguir comprar esses ranchos, mas também nós temos que pagar a luz da casa, pagar a água, tem a manutenção, né? Que nada cai do céu. Então, nossos gastos são grandes, nós vamos ter que reformar algumas cadeirinhas aí que você sabe que já não estão muito legais. Então, se a gente puder poupar esse dinheirinho das nossas promoções, não precisar gastar eles no rancho, vai nos sobrar para arrumar outras coisas que a gente precisa na casa. Então, a gente gostaria de contar com a contribuição de quem puder, desde que não pese no seu orçamento. Uma vez por mês, trazer 1 quilo de algum alimento para nós. Ficamos muito agradecidos. Obrigada.